E aí, time? Se você já estudou um pouco sobre gestão, já deve ter ouvido pelo menos 400 milhões de vezes coisas tipo: você precisa fazer networking, ou você precisa ter um network forte. E eu vou começar explicando o que é isso. Network nada mais é do que a sua rede de contatos. E networking é o ato de cultivar essa rede. Isso pode ser chamado também de fazer relacionamento. E no papo de café de hoje, eu vou contar para vocês como que eu aprendi a fazer isso. Bom, não dá nem para começar essa história sem contextualizar que eu era analista de TI, né? Isso significa que eu estava muito acostumada a ter uma tarefa para fazer e entregar, uma tarefa e entregar. O ponto todo é que eu sempre fui muito perfeccionista, então eu gostava de fazer qualquer coisa da melhor maneira possível. A minha cabeça sempre foi muito lógica. Eu tenho uma demanda, eu entrego e acabou. E aí quando eu me tornei gestora, eu acabei carregando essa característica. Ou seja, na minha cabeça as minhas atividades tinham mudado, mas a dinâmica continuava a mesma. Então eu tinha um planejamento financeiro para fazer, eu fazia e entregava. Uma apresentação para o cliente, ia lá e entregava. Simples assim. Só que os meus clientes, eles não criavam nenhuma conexão comigo. E eu não entendia, porque eu pensava, poxa, eu tô dando um ótimo resultado. Os indicadores estão maravilhosos, a operação nunca esteve tão boa. Por que o cara não é tão próximo de mim ainda? E aí um dia, o meu chefe falou pra mim: Carol, você precisa fazer relacionamento. E eu, não tô fazendo? Dou bom dia, sou simpática, entrego o resultado e beleza. E ele, não, Carol, você entra na sala, dá bom dia, apresenta, fecha seu notebook e vai embora. E eu, daí? E ele, cara, não é assim que se faz, né? E aí ele me falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse: Carol, o seu sorriso é a maior arma. E na época eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas o tempo foi mostrando. No final das contas ele estava querendo dizer que a nossa atitude conta muito. Ou seja, você chegar com alegria, com positividade, já dá outro ar numa reunião, por exemplo. Mas não é só isso. Ele também me explicou que eu tinha que tratar os meus clientes normalmente, como eu trataria qualquer pessoa. Só que eu tinha uma barreira muito forte. De novo, eu ainda carregava do meu histórico de ser analista essas barreiras com ele, que era meu chefe, e com os meus clientes. Para mim era uma questão de respeito, mas eu não percebia que por conta disso eu acabava sendo um pouco mais fria. Tipo, não tratava eles como eu trataria qualquer pessoa normal, entendeu? E é isso que ele falou que eu precisava superar. E eu fiquei tipo, mas como? Ele, cara, faz qualquer pergunta da vida pessoal do cara, qualquer uma. E eu fiquei tipo, mas eu tentei. E aí na próxima reunião, sentei com o meu cliente: bom dia, como é que você tá, tal. Aí deu aquele tempinho de pôr o PowerPoint, etc. Falei, cara, onde você mora mesmo? Aí ele respondeu: moro em Campinas. Campinas é uma cidade quente, né? Ele, pois é, eu sou do sul. Nossa, então deve ter sido difícil a adaptação. E aí o papo foi fluindo. E de repente descobri a mágica. Quando você começa um assunto, qualquer assunto aleatório que não tem a ver com o trabalho, esse assunto puxa outro assunto, que puxa outro assunto, que puxa outro assunto. E o bacana é que com o tempo, vocês vão acabar descobrindo, por exemplo, que vocês têm algum gosto em comum, sei lá, de música, de coleção, etc. Ou da próxima vez que você tiver uma reunião com esse mesmo cliente, você pode puxar um assunto que acabou na reunião passada. E aí sempre vai ter algum papo, sabe? Isso é bem importante também para que com o tempo o seu cliente enxergue que você também é uma pessoa. E sendo uma pessoa, você vai ter dias bons e ruins, mas principalmente você vai ter valores e vai ter crenças. E a partir do momento que ele acreditar nos seus valores, no seu caráter, ele também vai passar a acreditar mais no seu trabalho, a ter mais confiança em você. Eu dei uma babada, cara. Caiu tudo da minha calça. Mas tudo isso que eu disse até agora são só algumas dicas de como começar um relacionamento. Muito mais importante do que começar é manter. E de novo, as relações humanas são como os sentimentos. Não tem uma regra propriamente dita, mas tem alguns comportamentos que ajudam. E o primeiro é cultivar o relacionamento. Então sempre lembrar de fazer uma ligação de vez em quando, ou de tomar um café, ou de quando encontrar com a pessoa se lembrar do que vocês falaram da última vez. Relacionamento exige constância. Um ponto muito importante
é que pode ter parecido que eu tô falando só dos clientes, mas relacionamento profissional se refere a qualquer pessoa que você encontra. Ou seja, se estende ao seu time, aos seus pares, aos seus chefes, a outros fornecedores, aos próprios clientes e até as pessoas que você encontra no caminho. O porteiro, a moça do restaurante, absolutamente qualquer pessoa com quem você esbarre por aí. E já pensando nesse todo o ecossistema, o segundo comportamento é gentileza. É seguir aquela máxima do gentileza gera gentileza. Você nunca sabe como está o dia das pessoas. Então, na dúvida, seja gentil. Seja uma pessoa amável com qualquer pessoa. Isso é muito fácil de fazer com aquele cara que é gente boa com você. Mas, cara, seja gentil também com aquele cara que não é legal com você. Seja gentil com as pessoas com quem você não tem nenhum tipo de interesse. Ou seja gentil e ponto. Um outro comportamento que colabora muito para você fortalecer seus relacionamentos é você ter genuíno interesse em ajudar as pessoas. Então, se alguém precisa de você, seja numa simples dúvida ou seja num apoio real num projeto, primeiro, ouve a pessoa. Se alguém vem falar com você, para e escuta, dá sua atenção total. E depois disso, veja realmente como você pode ajudar. E ajuda de fato. E ajuda sem esperar nada em troca. Ajuda de graça. Porque quanto mais você fizer isso, mais as pessoas vão saber das suas capacidades, vão conhecer suas entregas, vão saber tudo que você realmente pode. E além disso, todo mundo vai acabar lembrando de você como uma pessoa colaborativa, e isso é excelente. Uma outra coisa que você não pode perder nunca é a sua humildade. Não importa onde você esteja, que cargo que você tenha ou com quem você está falando, seja humilde sempre. Trate as pessoas iguais. Não importa se você está falando com um presidente ou com um analista, a importância das pessoas é a mesma. E por último, mas não menos importante, trabalhar com excelência. A gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, confere lá. Todos esses conceitos eu fui aprendendo no dia a dia na minha vida, mas sabe que tem uma história que para mim foi muito marcante. Eu trabalhei num cliente onde todos os fornecedores faziam a sua apresentação de resultado juntos, o que significa que em algum momento ou outro você tinha que reclamar de alguma coisa de outro fornecedor. Porque, naturalmente, se um não entrega, às vezes impacta no do outro. Isso acontece. E se vocês já estão no mundo corporativo, vocês já devem saber que tem momentos em que tem pessoas em empresas que estão em alta e pessoas em empresas que estão em baixa. E nessa época, eu estava em alta e minha empresa estava em alta. E quando isso acontece, às vezes é muito fácil subir para a cabeça, sabe? E eu lembro que nessa época, quando eu montava a minha apresentação, às vezes eu percebia que outro fornecedor tinha ido mal. E em vez de eu ir lá, subir no palco e apontar o dedo, eu costumava ligar para os caras e falar, ó, fulano, fiz minha apresentação, identifiquei que vocês não estão legal, o que tá rolando? Geralmente ele me explicava, mas não para me prestar contas, mas pra gente dividir ali as dificuldades. E é óbvio que eu não ia mudar o resultado, não ia mudar a apresentação, mas pelo menos quando o cara ia para lá, ele já sabia o que estava esperando. E isso é parceria, sabe? E eu fazia isso naturalmente, para ser gentil, porque eu tinha genuíno interesse, porque eu queria ajudar. E aí, muito tempo depois, quando eu saí dessa empresa, todos os fornecedores me ofereceram uma vaga de emprego. E isso foi uma das coisas mais bonitas que já aconteceram na minha carreira. E eu percebi que foi fruto das escolhas que eu fiz. Ou seja, no final das contas, você vai ser lembrado por ser exatamente quem você é. Isso te assusta ou te anima?